E aí, pessoal, tô de volta. Eu tô gravando tudo no mesmo dia, então eu vou ficar com a mesma roupa, do mesmo jeitinho todo o ambiente aqui, tá? São todos os vídeos, eu tô gravando na sequência, só vamos subir separado pra dar uma folga pra mente, pra dar tempo de todo mundo fazer pergunta, quem quiser, etc, tá bom? Então não tô trocando de camiseta, nada, porque tá sendo tudo no mesmo dia. Eu reuni o material, montei aqui o script e estamos indo pro pau, tá? Bom, no último vídeo, a gente trabalhou um pouco da noção do porquê ser conservador, né? Enfim, não é o foco do vídeo, então, das aulas, então eu trouxe um pouquinho da história para explicar o que é a sociedade ocidental, para que a gente tenha mais ou menos em mente, né? De onde surge essa necessidade de lutar pelo quê, tá? E aí espero que isso fique mais claro até o final. Já citei alguns exemplos aí, como feminismo, aborto, etc, né? Então, de praxe, acho que muita gente já entendeu assim. Poxa, por exemplo, defender a família, né? E aqui a gente não vai trabalhar com o conceito de família tradicional, embora seja natural que as pessoas tratem dessa forma, tá? Mesmo que sem querer, etc. Por quê? Porque é assim que é tratado. Então a gente acaba falando família tradicional. Mas isso é uma certa imposição, né? A gente não percebe, mas é uma imposição da novilíngua. A nova maneira de se referir às coisas. A gente vai trabalhar daqui a pouco também o que é. Mas a gente vai se referir como família. Por quê? Porque família é homem, mulher, filhos, tá? Então, talvez aí alguém já tenha puxado. Poxa, então é necessário... Então o conservador vai defender a família? Exatamente. Por quê? Por isso eu comecei explicando a questão da sociedade ocidental, de onde nós viemos, né? Enfim, etc. No último vídeo eu vou fazer algumas recomendações. Às vezes, se você gosta de história, quer entender um pouco mais aquela questão de Portugal que eu falei, da formação do Brasil, vou recomendar alguns documentários. E a gente vai trabalhando isso no grupo no WhatsApp também. Tá certo? Então, falando sobre conservadorismo, no que acredita um conservador? Nós não chegamos aqui e inventamos a roda, né? A gente não vai reinventar a roda. O conservador não acredita na reinvenção da roda, por assim dizer, tá? Um termo. O que um conservador crê? O que o conservador enxerga? Não é exatamente uma crença. Nós somos anões nos ombros de gigantes. Então, a gente não enxerga o nosso mundo por nós mesmos. Por quê? Porque há toda uma história pregressa, há toda uma construção que já foi feita, né? Há todo um corpo de ideias que vem aí há milênios, há séculos, formando a nossa sociedade como ela é, né? Fincando raízes. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu vou trabalhar um conceito, quando eu vou pensar em algo, olhar para uma coisa e falar isso não está certo, isso não está bom, eu não vou pegar e destruir isso para montar algo na minha cabeça. Eu não sou nada perto do que já foi feito, perto do que já foi criado, perto do que já foi estudado, né, o que já foi falado, o que já foi agregado sobre o assunto. E nisso, o cristianismo é uma religião muito conservadora. Por quê? Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar muito claro. Você chega num lugar e ouve um cara falar uma coisa, você está acostumado, você lê a Bíblia, você estuda, né? Você está acostumado, vamos supor, você crê que Jesus no nascimento virginal de Jesus. E de repente chega uma pessoa e fala que não foi assim, não sei o quê. Se é uma pessoa que lê um pouco mais, que tá um pouco mais avançado do que só quem tá na Bíblia ali na igreja no dia a dia, vai falar, não, mas espera aí, tem fulano, ciclano, beltrano, tem um santo da igreja católica, tem um teólogo protestante de anos atrás que já combateu isso daí. Com heresias acontece muito isso. Só para você ter uma ideia, esse livro aqui do Santo Afonso Maria de Ligório trata da história das heresias e suas refutações. Às vezes a gente está vendo pessoas falarem coisas hoje em dia que são heresias que já foram refutadas, ó. Santo Afonso Maria de Ligório é de 1600 e pouco. Então, o que eu estou querendo dizer?
quando chega alguém com uma novidade, a gente olha para trás e fala, não, peraí, o que já falaram sobre isso? Então, antes de você pegar aquela novidade que aquele cara está trazendo, digamos assim, vamos usar esse exemplo, você olha para trás e fala, não, peraí, eu vou ver o que outras pessoas que estudaram muito, né, que são grandes nomes da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, e vou buscar o que eles estão falando sobre isso, né? Ou por que eles acreditam em X e esse cara está falando Y, ou está falando que X não é bem assim. Então isso traduz muito bem para nós que estamos na realidade aqui cristã, o que esse termo, né, somos anões no ombro de gigantes, para o conservador quer dizer. Então é aí que eu digo, né, é aí que se diz que o conservadorismo é um estado de espírito, né? Então é essa maneira de olhar para as coisas e entender e analisar, né? Não é acreditar em qualquer coisa que chega. Aqui eu estou usando o exemplo da religião, mas isso pode ser para qualquer coisa, ideologia de gênero, por exemplo. Tá, mas de quando é a ideologia de gênero? Anos 70? Anos 60? Será que isso já foi adequadamente debatido? Ou será que é uma imposição por outros motivos que está sendo feita? Para mudar aqui, ó, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Né? Então eu vou trazer uma definição do João Pereira Coutinho, já apresentei esse livro aqui na primeira aula. Ideias conservadoras apresentadas a revolucionários e reacionários. Tá certo? Eu separei não vou ler muito, né, como eu já disse, para não ficar cansativo, tá? Algumas definições aqui, eu fiz várias anotações. Todos somos conservadores, pelo menos em relação ao que estimamos. Família, amores, amigos, lugares, livros, memórias até. Conservar e desfrutar são dois verbos caros aos homens que ainda estimam alguma coisa. Ou seja, por que você estima alguma coisa? Porque vamos usar aqui de novo o exemplo religioso cristão. Porque você estima a Bíblia, a veracidade do Evangelho, que seja falado, que nada seja falado, que não está na doutrina do Evangelho milenar, porque você estima isso, você quer conservar e desfrutar. Então, como você estima demais, você quer que seja bem tratado, bem falado, que seja trazido ao pé da letra, no sentido assim, da simples mostra do que realmente é, sem invencionice, né? Eu separei mais uma outra aqui. Um homem, agora falando sobre aquele conceito revolucionário que eu já trabalhei, de utopia, né, de esperar um futuro perfeito, digamos assim, mas a pretexto de destruir o presente, né? Então você apaga esse presente para um futuro perfeito. Um homem de disposição conservadora, porém, tenderá a valorizar primeiro os confortos do presente, não porque eles sejam superiores a uma alternativa hipotética, ou seja, utópica, a algo utópico. A gente não vai conservar o que a gente já tem porque isso é superior a uma alternativa utópica, hipotética. Mas precisamente porque eles não são uma alternativa hipotética. Então, justamente porque está sendo praticado, testado, está funcionando, né, nós não vamos abrir mão por algo que não se sabe o que vai ser, né? Como a própria ideologia de gênero que eu falei agora, como uma doutrina herética. Ou seja, essa é a disposição conservadora. Ela vai atuar, perceba, a gente está falando de religião, questão de heresia, um exemplo que eu dei, e de ideologia de gênero, que já é outra coisa, que não tem, entre aspas, a ver com religião. Mas a disposição conservadora é a mesma. Não, eu não vou apagar a ideia de homem e mulher numa criança de 8 anos em vista de um futuro igualitário. Eu não vou, vamos usar aquele exemplo de novo, duvidar do nascimento virginal de Cristo, que é uma doutrina basilar, evangélica, né, do evangelho, por conta de uma pessoa que falou, de uma linha teológica, sendo que nós temos todo um arcabouço, né, já construído, que defende essas ideias, que refuta, né, até argumentos em contrário, etc. E aí,
Então, se o conservadorismo é isso, o que não é o conservadorismo? É a ideologia. Porque o conservadorismo não é uma ideologia, né? O que é o revolucionário? Revolucionário, como eu falei, que é um futuro hipotético, né? A gente vai apagar o presente agora, ou vai mudar um monte de coisa, destruir, né? Não é nem mudar, é destruir, porque o conservador ele acredita na reforma, né? Na reforma das coisas. A gente vai destruir tudo agora para um futuro hipotético de igualdade, etc. Aí vai. E aí ele traz uma definição aqui também de ideologia que eu vou ler rapidamente. A palavra ideologia significa um sistema de valores ou princípios gerais que, na melhor tradição marxista, é que ele se refere ao marxismo porque o marxismo é uma ideologia revolucionária. Não deseja apenas interpretar o mundo, mas transformá-lo. Então, o marxismo surgiu querendo interpretar a questão da diferença de classe, da situação dos trabalhadores na Alemanha, não sei o quê. E não era simplesmente uma interpretação do que estava acontecendo, mas todo um corpo de ideias que queria transformar o mundo. Aqui eu não vou poder entrar no que é o marxismo, porque senão vai ficar longo e eu vou desvirtuar do assunto principal, mas ele quis mudar tudo em vista de um futuro hipotético de igualdade, que desemboca no comunismo. É isso. Então, a ideologia é um sistema de valores ou princípios gerais que, na melhor tradição marxista, é um exemplo claro disso, não deseja apenas interpretar o mundo, mas, sobretudo, transformá-lo. Então, isso é ideologia. E aí, talvez você já comece a fazer algumas conexões aí, com relação, por exemplo, à ideologia de gênero. Né? O que é a ideologia de gênero? É modificação do mundo, do real. Né? Então, aqui eu já comecei a apresentar algumas questões por que o conservadorismo e o cristianismo, os valores cristãos conservadores, eles andam em consonância. Né? Por que o conservadorismo não é uma ideologia? É um estado de espírito, uma predisposição. Então, ou seja, é uma forma de você enxergar o mundo, atuar no mundo, né? E atuar, que eu estou dizendo, é assim, é no dia a dia mesmo, é incorporar esse estado de espírito, entre aspas, que duvida dessas coisas, dessas promessas muito elaboradas e utópicas. Né? E o que é a ideologia? Que a gente já expliquei aqui, que não visa interpretar o mundo, mas transformar o mundo. Né? Então, o que é essa transformação? Onde que ela atinge, em especial? Nos pilares do edifício. Então, nós temos o edifício construído, em vez de chegar e reformar o edifício, eles vão e cortam na pilastra. Vamos derrubar tudo, construir uma coisa nova. Foi assim com a Revolução Francesa, foi assim com o marxismo, que é um herdeiro disso, né? E há todo um pensamento revolucionário aí para trás até da Revolução Francesa. Tá certo? Eu separei um versículo bíblico que mostra também um pouco disso. Tá em Gálatas. Gálatas 1. Eu vou ler um trecho um pouco maior aqui. Estava marcado, mas eu liguei o ventilador e ele mudou. Bom, todo o capítulo 1 aqui, a partir do versículo 6, ele pode ser usado, tá? Eu vou ler rapidamente. Estou admirado como vocês, pois estão abandonando tão depressa aqueles que os chamou pela graça de Cristo e aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, um anjo do céu, anunciar outro evangelho diferente daqueles que temos anunciado, que seja amaldiçoado, a famosa palavra anátema, que aparece em outros textos. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anuncia um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, não seria servo de Cristo. E aqui você pode ir até o versículo 24, no fim do capítulo 1, que nada mais é do que de uma ideia, né, do espírito conservador que Paulo está passando para eles aqui. Ó, vocês ouviram o que foi falado, então vocês não estão sozinhos.
Os mortos ainda falam. Os mortos falam com a gente. A gente acabou de ver um morto falando com a gente. Então, o que é isso aqui? Isso aqui somos nós, anões, no ombro de gigantes. Então a gente não tira nada da nossa cabeça. A gente tira do que pessoas muito maiores do que nós já falaram. Então a gente não precisa inventar a roda. A roda já foi inventada. Então é o que Paulo está falando para eles. Falando, ó, vocês estão mudando porque alguém chegou e falou, por uma concepção qualquer. Poxa, mas o que a gente já ensinou? O que já foi falado? O conservadorismo é isso. Né? Algumas frases que usam também autores, né? É o testado ao não testado. Ou seja, aquilo que passou pelo teste do tempo e não ruiu, né? Não acabou. Então, uma das leis básicas do casamento, né, da defesa do casamento, homem e mulher, é isso. Tá passando por uma crise atual, já deve ter passado por outras, mas é uma coisa que não cai, né? É o testado ao não testado. Né? A família, a estrutura familiar como célula base da sociedade, que é a célula base da sociedade, por isso é tão atacada. Porque se você modifica a forma de ser, da família, enfim, você vai mudando a sociedade aos poucos. E é o que a gente tem visto, a gente vai falar um pouco sobre isso também, mais pra frente. Então, aqui eu usei só um versículo, mas podem haver mais, né? Claro, há mais, que mostram que, e no caso do catolicismo, toda a história da igreja, santos, etc., que mostram o quê? Que nós temos esse espírito conservador, ele é intrínseco da igreja. Né? Eu vou arriscar até dizer aqui que o mais correto é que um cristão seja conservador e ele deveria aprender isso da própria doutrina cristã, como um todo. Por quê? Por causa disso, porque a gente não traz nada, não traz as novidades não podem ser bem aceitas. Novidades assim, não entenda, é uma coisa que eu já vou aproveitar para desestigmatizar aqui. Esse pensamento revolucionário traz pechas assim, de que isso é medieval, isso é obscuro, né? A Igreja Católica principalmente sofre muito com isso. E traz uma ideia de que assim, o progresso, né? A mudança é o progresso. Quando as coisas se alteram, é a humanidade progredindo, como se a gente estivesse deixando uma raiz obscura, antiquada, fundamentalista, estivesse progredindo rumo a uma liberdade de algo. E isso é um conceito totalmente errado. Por quê? E o próprio Evangelho mostra isso. Porque onde nós estamos fundamentados? Lá na cruz, há 2000 anos atrás. E toda uma construção, um corpo doutrinário que vem após a cruz, como a gente acabou de ver com Paulo. Então a gente não pode acreditar nessa ideia de que o futuro é sempre progressivo, de que que a humanidade está sempre avançando rumo a um futuro melhor. É claro que algumas coisas avançam, e é bom que avancem. Tecnologia, principalmente, né? Olha só o que a gente está fazendo aqui, gravando um vídeo e colocando numa rede social, coisa que há 15 anos atrás era impensável, né? Nesse formato de rede social, onde a pessoa assiste onde quiser. Então é óbvio que há um progresso tecnológico, mas esse progresso tecnológico ele é fruto do quê? De um conhecimento acumulado. Então sim, né, nesse sentido nós estamos em avanço, estamos superior, digamos assim. É claro que o ser humano que tem um carro hoje, ele faz coisas mais fáceis do que quem tinha uma carroça. Mas, do ponto de vista do conhecimento agregado, não. Né? Das coisas que são testadas com o tempo e que precisam ser mantidas, porque são bases da sociedade, são bases que inclusive permitiram que esses outros avanços acontecessem, não podem ser destruídos, não podem ser combatidos. Então é contra isso que o conservador se coloca. O conservador geralmente sofre a pecha de ser um cara retrógrado, reacionário, fascista, fundamentalista, misógino, etc. E isso é tudo mentira, né? Esse cara é medieval. Poxa, grandes pensadores a Idade Média produziu. E não é porque está para trás no tempo que é inferior a nós. Ao contrário. Muitas vezes ao contrário. E quando você para e analisa
os avanços que aconteceram, né, o nível da intelectualidade da Idade Média. Aqui não dá tempo para a gente abordar tudo isso, ficaria muito longo. Mas assim, é estrondoso o conhecimento que foi aglutinado nessa época. E assim, bases para a nossa sociedade atual foram construídas nessa época. E essas bases não podem ser derrubadas. E os progressos que nós temos em virtude disso também. Então, é aí que começa a ficar mais claro também. Que a gente não quer apagar nada do que tem hoje, do que é o passado. A gente precisa esquecer o passado, precisa mudar tudo. Não, o passado é importante. Se houve erros, né? Se houveram erros, como por exemplo a escravidão, esses erros foram corrigidos e nós vamos aprender a não cometê-los mais. Né? Então, de toda maneira é importante. E esse é um mito que a gente precisa derrubar. Né? Não é porque está para trás, tá, é medieval, é fundamentalista, é retrógrado. Não, nada disso. Tá? E é justamente com base em algumas mentiras, né, de que a fé cristã é uma fé fundamentalista, obscura, medieval, que novas mentiras são construídas. Né? Vocês criam uma mentira para edificar uma mentira em cima dela. Né? Então, por exemplo, como que a igreja se calou perante o nazismo, etc. Outras coisas, enfim. Eu não vou entrar nesse ponto porque vai ficar longe e vai desvirtuar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né, para fechar. A nossa sociedade, ela tem algumas bases que são antigas, né? Como eu falei, tradição ocidental, etc. E o que tem acontecido? Esse pensamento revolucionário, que eu falei que cria até mentiras para promover, e assim, parece abstrato, né? Mas o pensamento revolucionário cria mentiras, são atores, são agentes que vão aparecendo no correr da história, que estão infectados dessa mentalidade revolucionária, e isso existe até hoje. Então esses caras intelectuais inventam as coisas, criam narrativas, isso vai passando, chegou até nós, né? Algumas coisas aí, como eu estava dizendo, que a igreja é fundamentalista, medieval, não sei o que lá. Com base nisso, esse pensamento revolucionário foi se desenvolvendo e ataca diretamente valores que nós ainda hoje temos dentro de nós, sem nem perceber, né? A maioria, muitos conservadores tem dentro de si perdida uma moral cristã ainda, né? Mesmo que não sejam cristãos praticantes, tem, mas isso está sendo combatido. E aí eu vou encerrar agora fazendo uma pergunta antes de passar para o próximo vídeo. Por que cada vez mais evangélicos têm mudado suas concepções, enxergando como normal o aborto, ou têm uma visão distorcida a respeito do casamento, ou aderem ao politicamente correto, a nova língua? Eu vou explicar o que é nova língua no próximo vídeo. Mas, por enquanto, reflita. Reflita quantas pessoas você conhece que já não enxergam o casamento como algo entre homem e mulher, como uma aliança entre homem e mulher perante Deus, e fundamentada na Bíblia. A gente vai trabalhar alguns conceitos desses também. Eu vou trazer alguns textos aqui. É claro que tem uma gama de textos, não vai dar para mostrar tudo, mas pelo menos um eu vou mostrar. Né? E vou apresentar um livro que, para quem gostar do assunto, é bem, bem importante. Traz essa base. Mas quantas pessoas dentro da igreja católica, evangélica, etc., já enxergam o casamento como, não, é normal, a igreja tem que se abrir para fazer casamento de 2 homens, 2 mulheres, ou então 2 homens, 2 mulheres que adotam uma criança, é uma família. Será que é? Será que até que ponto a gente está disposto a defender que não, no caso? Né? Então, por que isso tem acontecido? É tudo fruto desse pensamento revolucionário, né, que a gente está tratando aqui bem resumidamente, né, enfim, mas que tem atacado a sociedade. A pessoa não sabe de onde isso vem, mas isso está aqui principalmente, né? Às vezes não está tanto aqui, está mais aqui. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. A pessoa não pensa porque pensa como pensa. Está só aqui, é uma defesa emocional daquilo. Então se compadece de alguma coisa que a imprensa diz que aconteceu, pronto. Né? Então por que isso está acontecendo? A gente vai trabalhar no próximo vídeo.
E pense aí, o que você pensa? Vamos usar aqui 2 exemplos básicos. O que você pensa a respeito do aborto? Qual a sua visão a respeito do casamento? Pensa sobre isso, da família. O que é família, né, para você? Enfim, estamos abertos no grupo para perguntas, tá? Qualquer dúvida a gente pode tirar por lá. Aí no próximo vídeo a gente vai trabalhar a partir daqui, já se encaminhando pro final, tá bom? Tchau, pessoal.